E voltamos aqui com a contadora Kelly de Oliveira falando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos, né, Kelly? Que infelizmente a gente sabe que essa categoria é pouquíssimo valorizada, como nós já frisamos antes, apesar que as leis já existem para assegurar a eles todos os direitos que eles têm, né? Como aqui, por exemplo, a gente sabe que eles têm salário mínimo fixado em lei. Exato. Que é o salário... Mas poucos recebem o salário mínimo. Exato. Se eu quiser contratar uma funcionária para minha casa e ela trabalha 4 horas por dia, ou ela trabalha de 8 até a 1 da tarde, até as 14 horas, vamos supor também, como que fica essa carga horária desse trabalhador? Olha bem, Irani, nesse caso, a funcionária pode ser admitida como uma funcionária horista. Eu pego o salário e fraciono conforme as horas trabalhadas. Exato. Divide por 220 vezes 50%, que é o acréscimo mínimo, né? Vezes a quantidade de horas que ela trabalha no mês. Então, ela pode ser uma trabalhadora horista. Não precisa ter aquela carga horária de 8 horas. Não precisa. Às vezes, o empregador, a necessidade dele é menor. Agora, uma dúvida também que a gente tem muito, Kelly, é o seguinte: se eu contrato esse funcionário para trabalhar as 8 horas corridas, como que eu vou dar para ele um horário de almoço, se o horário do almoço é o horário que eu preciso tê-lo em casa para servir o almoço, para fazer o almoço, para retirar a mesa, colocar a mesa? Você pode ou dar esse almoço anterior ao seu horário, ou você pode dar esse almoço posterior ao seu horário. O importante é que, se ela trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, ela vai ter o direito a 2 horas de descanso, diariamente. Se ela trabalha de segunda a sexta, folga no sábado e no domingo, ela tem o direito a 1h30 de descanso. Então, esse descanso é o momento que ela põe o almoço, que ela põe a sua alimentação, que ela termina, que ela escova dente, que ela descansa, ela tem esse direito, mas ninguém faz. Esse horário é o horário em que as donas de casa mais querem, né, as suas funcionárias dentro de casa para servir, porque é um tal de fulano, onde você guardou isso? Fulano, cadê mais não sei o quê? E elas é que sabem tudo. Sabe aonde está cada coisa que pra gente já se perdeu dentro de casa. A gente tem também feriados civis e religiosos. Caso a minha funcionária não tenha folga nesses feriados, e a hora extra? O que acontece? A hora extra dela é devida como um funcionário comum, 100%. Então, se ela trabalhou nesse dia de feriado ou um domingo, ela tem que ser remunerada a 100% das horas que ela trabalhou. Agora, isso não impede do patrão ou o empregador transferir isso em folga, tá? Então, se ela trabalhar num domingo, por exemplo... Faria um banco de horas como qualquer empresa faz, como qualquer empresa faz, exato. E aí ela, de repente, trabalha no domingo, olha, na segunda você está de folga. Então, ela está equiparando e tendo essa... Só não vamos colocar nossas trabalhadoras para trabalhar todo domingo para na segunda-feira estar de folga. Não tem condições. Alguém precisa de uma folga nesse domingo que vem por aí. Para você imaginar que no comércio, o trabalhador do comércio ele tem que ter uma folga pelo menos em um domingo do mês. Que é o domingo que você sai com a família, que você está com os seus filhos, que você participa. Se eu quiser fazer isso dentro de casa, eu posso também? Pode, nada impede. Né? Desde que seja tudo combinado, tudo combinado e de preferência tudo registrado. Férias com 30 dias. Essas férias incidem também 1/3 sobre elas? 1/3 sobre tudo elas. Tudo normal, né? Normal. E a doméstica, eu falei agora há pouco, ela tem direito com 12 meses, né, registrada. Ela tem o direito a essas férias. Como empregador também urbano ou comercial, ele também tem esse direito. São 12 meses mais 11. Então, não pode se deixar vencer 2 férias. Então, se a pessoa tiver 1 ano e 11 meses trabalhando, aquele momento é o momento máximo que o patrão tem para dar essas férias. Pelo que a gente está observando é o seguinte: as leis e os direitos dos trabalhadores domésticos já existem há muito tempo. Desde 89. O que não existe é o cumprimento dessa lei, né? E, então, nesse caso, o que a Benedita, como deputada federal, ela quer melhorar ou ampliar se os direitos já existem, eles só não estão sendo cumpridos? Na verdade, Irani, esses direitos eles são cumpridos quando eles vão até o Tribunal de Justiça do Trabalho. Ou seja, o trabalhador só consegue fazer valer seus direitos se for
na justiça. Infelizmente a maioria das vezes sim, né? E a juíza, ela revê essa questão, ela dá esse direito, porque ela sabe que existe a lei. Então, eles estão sob a tutela dessa lei. O que acontece nesse caso aí? Se ela não conseguiu esse direito tranquilamente, não teve os seus direitos na carteira, não teve a sua assinatura, infelizmente, ela vai recorrer. E outra coisa que muitos funcionários do lar não sabem é que eles têm direito à aposentadoria como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro. E por isso que é importante o vínculo reconhecido na carteira, recolhido do INSS, para fins de doença, para fins de acidentes maternidade, né? Acidentes do trabalho e a aposentadoria. Quer dizer que o empregado doméstico também tem direito a licença maternidade, tudo como outro trabalhador comum. Como outro trabalhador comum e ainda friso um pouco mais. Se você for demitir um trabalhador da área urbana, do comércio, por exemplo, ou da área rural, assim que a empregada retorna da maternidade ao trabalho, você tem que esperar que a criança faça 5 meses. É o tempo de estabilidade, É o tempo de estabilidade. Antes disso, você não pode. A mesma coisa é com a doméstica. Você não pode demiti-la, né? Ela não tendo, a criança não tendo essa idade, tá? Gente, a questão é a seguinte: ao falarmos dos direitos dos trabalhadores domésticos, nós estamos falando aqui dos deveres dos patrões, né? Exato. Do empregador. Então, acho que o assunto é tanto interessante para um lado quanto para o outro, porque também muitas vezes as pessoas pecam, não é nem porque querem, né? A gente peca no sentido de sonegar, por não conhecer as leis. É verdade. Porque eu tenho certeza que muitos empregadores não conhecem que aquele trabalhador doméstico tem todos esses direitos, mas a gente vai continuar falando sobre eles no próximo bloco. Não sai aí não, que eu espero você.